Olá, pessoal, estamos aqui no nosso GLcast e hoje meu bate-papo vai ser com uma pessoa muito especial, para quem já conhece, já acompanha a GL há muitos anos, que é a Josiane Junks, que está há nada mais nada menos do que 23 anos na GL Têxtil. Seja bem-vinda, Josi, obrigada por estar aqui batendo papo com a gente. Imagina, eu que agradeço pelo convite, de novo, né, uma nova fase da GL, é um prazer estar aqui. Eu acho que vou contar um pouco da minha história aqui, me sinto muito honrada, depois de 23 anos, vou fazer só uma ressalva, porque senão o marido vai ficar chateado. Josiane Junks Queires. Ah, desculpa. Tá certo. Mas vamos lá. Josi, e assim, esses 23 anos, a GL hoje, né, tem quase 40, começou com o seu Gabriel lá atrás. Você foi a primeira companheira dele, o braço direito, esquerdo e pernas do seu Gabriel por muitos anos. Foram só vocês dois, né? Conta um pouco de como foi esse início na GL. Eu tenho muito problema de memória, então assim, estar aqui, tendo que relembrar 23 anos atrás, já é uma superação para mim. Não lembro nem o que eu comi no almoço de ontem. Mas vamos lá. Acredito muito em destino, Deus. Então assim, o meu encontro com o Gabriel foi muito regido por isso, eu acho e acredito nisso. Eu trabalhava no escritório de arquitetura, que foi onde o Gabriel comprou a primeira sede da GL. Então, eu era secretária lá e, coincidentemente, a mulher que trabalhava no hall de entrada do prédio onde ele comprou a sala, ela era esposa de um dos arquitetos que trabalhavam com a gente. A gente tinha um relacionamento muito próximo, falava muito, e ela sabia que eu não estava muito feliz, muito contente, enfim. E aí ela viu a movimentação do seu Gabriel chamando as meninas para fazer a entrevista para secretária e tudo mais. Ela falou: Josi, cara, o seu Gabriel... Ela conhecia o seu Gabriel também. O seu Gabriel é super gente boa, você não quer vir aqui fazer uma entrevista, vem conversar com ele, enfim. Até Soraya e o Carlão, cara, faz muito tempo, sei lá, eu acho que eu encontrei a Soraya 2 vezes nesses 23 anos, mas vou deixar registrado aqui o meu agradecimento pela dica, tá? Gente, olha aí, Soraya, tomara que ela escute o nosso podcast para receber esse agradecimento. Depois a gente manda o link para ela. Manda. E aí foi. Eu lembro que até foi meio que cômico, porque eu era secretária lá e, cara, para mim fazer a entrevista eu tinha que sair de algum jeito e era em horário comercial. Aí eu fiz um combinado com a menina da limpeza, Isolete, eu acho que era o nome dela. Eu falei assim: Iso, atende o telefone se tocar, eu vou lá rápido. E naquela época, 23 anos atrás, era perto, mas né, vamos lá. Eu com a minha sandalinha, fui lá caminhando rápido e tem uma coisa cômica, porque a minha sandália estourou na calçada da saída, eu tive que voltar para a antiga empresa. Eu grampeei a minha sandália. Com o grampeador da antiga empresa. E fui. E aí, assim, a conversa com o Gabriel foi muito legal. Ali a gente já fechou. Ele já tipo assim, foi uma conversa. Ele me conhecia da recepção da outra empresa. Então, assim, ele já talvez gostou de mim lá naquela ocasião. E aí ele já falou: não, vamos, começa na semana que vem. Até eu lembro, talvez vagamente, que a minha saída na outra empresa não foi muito... bem aceita, porque foi muito rápido. Então eu devo ter ficado, sei lá, 1 semana, 2 no máximo, para passar para a pessoa que me substituiu lá. E aí eu vim para a GL. E aí eu, assim, tenho muita lembrança de Gabriel falando: você vai ficar aqui 5 anos. Aí passou 5 anos. Você vai ficar aqui 10 anos. Aí passou 10 anos. Cara, passaram 23, eu tô lá ainda. Inclusive, ele já saiu e eu tô lá ainda. Que história, nem uma sandália arrebentada Nada. Te segurou, porque era pra ser, né? Era pra ser. Era pra ir pra família GL e ali construir essa carreira profissional, que é fantástica, né, Josi? Depois que passou a gente fala a era do seu Gabriel, e você esteve na GL até antes do Caetano, porque muitas pessoas que podem estar nos ouvindo hoje conhecem o seu Gabriel, conhecem o Caetano, conhecem o quanto a GL revolucionou o mercado têxtil e a prestação de serviços comerciais, de representação comercial nesse meio. E talvez alguns não saibam que tu esteve lá antes do próprio Caetano. Exatamente. Foram 9 anos somente eu e Gabriel. Jogando muita cacheta. Na sexta-feira à tarde. Vão ser muitas revelações aqui. Assim, é muita coisa engraçada, né? Naquela época, cara, eu ia trabalhar de bicicleta. Pensa que a minha frustração é quando o Gabriel voltava de Brusque e pedia: tá tudo certo. Eu falava: tudo certo. Ele falou assim: então pode ir embora. E aí, quando eu tava lá na ciclovia,
Chegava em casa, daí ele me ligava no telefone fixo, né, da minha mãe. Ai, tem que passar um pedido. Cara, eu ficava puta, né? E frustrada porque eu tinha que pegar a minha zica de novo e voltar pro escritório para passar o pedido via Excel, via fax, era bloco de nota. Então a gente também trabalhava com vários fornecedores, e aí cada um tinha um perfil. Cara, é tanta coisa que aconteceu sentada que a gente vai lembrando. Cara, não tinha computador. Então, assim, eu passei por isso. A gente trabalhava com um fax e um telefone. Aí eu lembro quando o Gabriel comprou aquele computador com aquela caixa, nossa. E aí eu passava o dia vasculhando para saber o que tinha que ler. Se era no Globo, o UOL. Aí eu já tinha esmiuçado tudo que era site, e aí não tinha mais o que fazer, porque era, né, era um outro ritmo, enfim, mas era uma outra realidade. Mas pensa, tipo, coisa que hoje não cabe na cabeça de muita gente, de que pedidos eram passados por fax. O que é fax, gente? Gente, o que é fax, né? Alguns que estão ouvindo podem nem ter trabalhado com isso. Pesquisem. Quem nunca Dá um Google aí. Quem nunca se frustrou que estava recebendo ou mandando e alguém avisou, ou você percebeu que acabou a bobina do fax. Era um negocinho meio complicado. Mas, enfim, então, assim, mas eu brinco que, cara, frustração de ter que voltar para passar um pedido. E hoje, online, 24 horas, não existe distância e não existe bloqueio, né? Metas batidas a, sei lá, 10 horas da noite, porque, né, bota o pedido no sistema e ali funciona, enfim. O quanto a tecnologia revolucionou, mas a vinda do Caetano para a GL também revolucionou, né, Josi? A gente fez o podcast com ele abriu algumas situações e ele mesmo fala em público que foi um tanto traumático para a equipe naquela época, quando ele iniciou na GL e trouxe essas novas ideias. Como que foi para ti, que estava lá, que já estava há muitos anos, há 9 anos, no formato do seu Gabriel, e veio o filho dele, o sucessor, com uma nova gestão, querendo implementar coisas diferentes? Como que foi essa transição, e pessoalmente falando mesmo? Assim, eu acho que, resumidamente, a gente teve muitos problemas, a gente, graças a Deus, resolveu todos, mas eu acho que a grande mudança, ou talvez a mudança da postura do Caetano foi quando ele enxergou, ele começou a ter uma escuta mais ativa do time, porque assim, vamos lá, pensando já na gestão do Caetano, né? A GL, ela sempre teve... O sucesso dela, eu acho que se deve muito ao que ela se propôs a fazer para o cliente. Então, assim, tudo girava em torno de entregar para o cliente uma experiência incrível, uma experiência encantadora, seja em estrutura, seja em atendimento. Enfim, o cliente era o centro, era o foco. E assim, por algumas vezes, poucas, que a gente, e geralmente em momentos de atrito, que eu tive a oportunidade de conversar com o Caetano e talvez ser ouvida, eu sutilmente falava para ele que assim, faltava talvez a gente olhar para dentro, para o time, para quem gerava, para quem estava ali no dia a dia, porque eu via coisas que ele não enxergava. Assim, em momento algum desmerecendo, eu acho que o Caetano é uma figura ímpar, eu acho que ele é das poucas pessoas que estão no mundo para fazer a diferença, e a gente vive isso constantemente, né, porque ele é muito ousado no que ele faz, mas é que ele não enxergava isso, porque a ânsia dele de se entregar e entregar para o cliente o melhor sempre, às vezes cegava ele com relação ao que o time dele precisava. Aí, eu acho que uma vez eu falei pra ele, eu falei assim, cara, é inadmissível quando o teu carro aponta no portão, todo mundo fica oriçado, com medo, Caetano chegou, eu falei assim, cara, tu é o líder. É quem eu tenho que olhar e tenho que dizer, quero ser igual a ele, eu quero ser próximo a ele. E eu acho que em algum momento dessa virada de chave, dessa gestão diferenciada que ele faz, ele começou a também olhar um pouquinho para o time. A entender, talvez, né? Primeiro, essa escutativa de entender cada um que está ali com as suas particularidades. E eu acho que, assim, por muito tempo a gente tentou encaixotar, padronizar, sei lá,
todo mundo tinha que ter o mesmo resultado. E se não fosse, não era legal, você não Robotizar o Exato, negócio. você não, a sua performance não era. Cara, vamos lá, o nosso case, Duana. Cara, por muito tempo, ninguém prestava porque ninguém conseguia fazer o que a Duana faz. Cara, passaram quantos anos que a Duana tá lá e ninguém ainda faz o que a Duana faz? Por quê? Cara, porque ela é ímpar. Ela é um caso, ela é um case. Ela é uma menina que abraçou a causa do televendas e ela vai fazer acontecer sempre. Só que por muito tempo a gente julgou as demais porque não entregavam ou não performavam igual. Só que entregavam também o resultado. Então é aquela questão, você conseguir extrair de cada um dos seus liderados, da sua equipe, do seu time, o que ele tem para entregar de melhor. O melhor de cada um, né? Exato, e às vezes o meu melhor não é igual ao do outro, o meu melhor não é a todo momento, eu tenho que entender que o meu melhor não é todo dia, que vão ter dias bons, dias ruins, vão ter meses bons e meses ruins. Então entender, cara, e ter essa maturidade de que eu tenho que olhar muito o contexto geral, eu tenho que entender a minha história, a minha trajetória. Então assim, o que eu estou entregando, né? Eu estou entregando só números ou eu estou entregando outras coisas, eu estou preocupada com outras coisas. Então, eu acho que isso foi, assim, a grande virada de chave entre o que eu entendo do que era o Caetano antes, que a gente brinca, né? O Caetano hard E o Caetaninho Paz e Amor. Então, assim, foi muito disso. Eu acho que de ele entender o pra dentro. A importância do time. Isso, da porta pra dentro, o que ele podia fazer diferente. Tipo assim, hoje normal, mas tu passou por isso. Eu acho que em algum momento da vida ele quis se aproximar mais e aí ele entrava no salão de vendas cumprimentando todo mundo. Bom dia, bom dia. Cara, quando ele fez isso no primeiro dia, um olhava pro outro e falava oi, isso vai ser todo dia? Quem foi que abduziu? O que aconteceu? E hoje, se ele não entra, não faz a porra de bater ali o negócio, a gente acha estranho. E eu entendo, talvez conhecendo um pouco o Caetano como eu conheço, de o quanto isso também para ele é difícil. Porque talvez, não, é uma superação talvez para ele, né? De que ele tem que dar um passo atrás, voltar, deixa eu me aproximar da galera. O que eu preciso fazer? Cara, é simples, é só dar um bom dia. Porque ele muitas vezes, na grande maioria, ele fugia da gente, né? Porque quando ele aparece no escritório, cara, é sempre um problema, é sempre vem cá, quero conversar. E eu entendo que a gestão dele, a régua dele é muito maior. Ele precisa se preocupar com coisas muito além do nosso dia a dia. Mas, sei lá, um bom dia ali, olhando no olho, indo de mesa em mesa, já é uma virada de chave, já é uma superação e eu acho que já ajudou ele a aproximar um pouco mais da galera. Não, e ele fala mesmo isso em público, nas imersões e até aqui no bate-papo falou que ele precisou também olhar para a sua forma de gestão, porque toda a escola dele foi muito industrial, né, de comando e controle. E ele tentou passar isso para um escritório de representação comercial, de serviços comerciais, e por um tempo funcionou, mas desestabilizando a equipe, mas ele teve essa virada, conseguiu melhorar, conseguiu lapidar o que faltava, e hoje é outro gestor, né, completamente diferente do que provavelmente tu pegou quando ele entrou na GL lá. Sim, há 15 anos atrás, um pouco mais do que isso. Nossa, muitas lágrimas derramadas. Tudo superado. Tudo superado. Não, assim, muitas vezes isso, né? Acontece isso nas associações de empresas. Você tem alguns colaboradores do modelo antigo e que funcionou naquele formato, talvez com menos cobrança, e você pega uma sucessão que vem com gás total, full time, cobrança num nível altíssimo, que o time não está preparado, muitas vezes até não está treinado, né? Sim. Então houve também essa parte de treinamento. Só que, claro, até ter esse ajuste fino, muitas faíscas que saem, né, desse combate. É uma mudança, né, de direcionamento, até as duas partes entenderem, né? A gente tem que encontrar um equilíbrio nessa caminhada, né? Então, é o que eu digo, o Caetano, ele é acima da média. Então, por muito tempo, ele tinha esse conflito porque ele queria que o time performasse da mesma forma.
como eu falei, do time interno. E teve essa régua que ele colocou dele, tipo assim, a gente tinha que ser, a gente até, né, era chamada de Caetanete, Gelete, enfim, uns nominhos meio bizarros, mas por quê? Porque todo mundo queria parametrizar, a régua tinha que ser Caetano, e aí acontece o quê? Frustrações. Então, além de você não performar igual, você se frustra porque, cara, eu não entreguei. Mas vamos lá, eu não entreguei o que era esperado, porque a régua estava lá em cima, ou o que eu entreguei ainda foi satisfatório. Mas aquele satisfatório não era comemorado. Tipo assim, não era visto, não era bem visto. Tinha esse problema. Então, assim, também também foi uma conversa que eu tive com ele. Eu falei assim, cara, a gente tem resultados fantásticos. Cara, olha o que a GL entrega, olha o resultado da GL. Eu falei assim, quem comemora? Ninguém. Ah, vamos lá, a gente fatura... Não comemorava. Exatamente, E isso era uma frustração, porque a gente estava ali... Nossa, só quem vive no salão de venda sabe o quanto... Ontem era dia 31, o quanto até o último momento, até o último suspiro, a gente estava correndo atrás, o time todo empenhado, né, em prol de uma mesma causa. Cara, e daí assim, era desliga o disjuntor, tipo assim, desliga o disjuntor de um mês, liga de outro e apaga a luz, liga a luz e nada muda. Cara, não. Cara, vamos comemorar. Vamos entender que a gente é foda, vamos entender que o resultado do trabalho do teu time não sou eu, Josi, não é você já que vai comemorar. O peso é de cima para baixo. É você que é o nosso líder, é o cara que a gente está olhando e dizendo, cara, meu, é por ele, é pela empresa, claro que é por mim, mas é para mostrar para você, olha só, que legal, olha o resultado que a gente está conseguindo alcançar e não está comemorando. Então tinha esse erro, né? Mas hoje não, hoje a gente quer bater a meta, porque o valor do happy hour vai aumentando. Então a gente quer passar da pizza com Coca-Cola para sushi e vinho. Isso aí, É assim, esse é o objetivo. Uhum. É bom ouvir esses bastidores, porque a GL, né, por muitos anos foi, continua sendo, e tenho certeza que ainda será um case para o meio têxtil e para outros segmentos de serviços comerciais. E ouvir o bastidor, eu participei de algumas situações, mas não de tantas como você, que está lá a maior parte do tempo, a maior parte da história da GL. Porque antes de ser o Gabriel e Josi, parece que não existia GL, porque todo mundo remete a ser o Gabriel com a Josi. E depois Caetano e equipe, e as Caetanetes, e né, os apelidos que a gente tinha. Então, é muito bacana ver a história que não foi só um mar de rosas. Pelo contrário, teve muita porrada interna, mas que fez o time evoluir, performar, entender de ambas as partes, tanto performance interna como de gestão também. E eu acredito que muita coisa tem a melhorar, sempre tem, né? Se alguém falar que não tem a melhorar, é um pouco estranho de se ouvir. Então sempre tem algo a melhorar, mas que bom que já melhorou e que bacana ouvir essas histórias dos bastidores, porque muita gente que vai ouvir esse podcast aqui te conhece há muitos anos e não imagina o quanto de perrengue já passou lá dentro para estar hoje aqui, depois de 23 anos, sendo a profissional reconhecida que é. Porque envolve não só o profissional, mas a família também. Né? A gente sabe que o ritmo da GL sempre foi e continua sendo acelerado. Então, são viagens, visitas, pega carro, vai para a rua. Como que a tua família acompanhou esses 20... Porque nesses 23 anos, você casou, teve uma filha, teve um filho, sabe? Foram muitos processos. Como que a tua família, teu marido, filhos, acompanharam essa história? Aqui, indiscutivelmente, tipo assim, a família, ela tem a minha família, ela se moldou a minha rotina, a minha realidade. Eu até brinco que os meus filhos são reflexo do meu trabalho. Porque a Isabela, ela é da época do Gabriel, somente eu e o Gabriel. Então, assim, ela é totalmente paz e amor, gente. Ela adora ler milhares de livros, adora leitura, é calma, inteligentíssima. E ela é, assim, um... Zen. Ela quer vender arte na praia, pra ter uma ideia.
E o do Lucas, que daí já é da geração Caetano, ele é todo acelerado. Ele é comercial. Eu brinco que se os dois entrarem pela mesma porta e saírem pela mesma porta, a minha filha ela vai tentar passar despercebida. Talvez ela adora conversar com pessoas mais velhas. Então talvez vai conversar com 1, 2, 3. O Lucas, ele vai entrar, ele vai conversar com todo mundo, ele vai vender a ideia dele, ele é totalmente comercial, ele não vai sair, inclusive, da última porta, ele vai ficar ali, porque ele adora uma festa. Então, se não todo dia, quase todo dia ele pede em casa, ai pai, vamos fazer um churrasco hoje, quem que a gente vai convidar? Então, Gosta do social. Tem essa necessidade, então eu digo que é muito reflexo da minha vida profissional. E aí, assim, eu digo que a minha família se moldou à minha rotina. A minha filha talvez sofreu um pouquinho mais porque pegou essa minha transição. Eu era mãe, a Josi interna, e aí em algum momento de virada de chave, a mãe viajava, a mãe ficava uma semana fora, a mãe ia toda terça e quinta para Brusque, a mãe não ia levar para a escola, então eu acho que ela sentiu mais. Até hoje a gente brinca, porque quando eu vou viajar eu tenho que falar com antecedência para ela, porque se eu falo na semana, ela olha para mim e fala assim, mas só agora tu me avisa que tu vai ficar uma semana fora. Cara, o Lucas... Tchau, mãe. Me traz um presente na volta. Não, ele me ajuda a fazer as malas, tá tudo bem, né? E zero drama, e se deixar, ele quer ir junto, né? Marido, o meu marido é a minha rede de apoio que me condiciona e me condicionou a fazer tudo que eu faço, a ter a minha rotina. Então, assim, eu vejo que isso é de extrema importância. Ah, Josi, mas é legal a tua vida. Cara, é porque eu tenho alguém que me apoia. Além dele, a minha mãe também, que, né, nessas 2 fases de maternidade, gente, quem é mãe sabe que é assim, com 4 meses você, né, deixa na creche, deixa na avó. E aí, como é que vai conciliar? Quem sabe da nossa rotina por exemplo, o Lucas com 4 meses, sei lá, né? A gente já deixou ele na escolinha e, sei lá, com 6 meses, 5 meses, não vou lembrar exatamente, porque fazem quase 7 anos atrás. Cara, eu fui viajar. Eu amamentei o Lucas até 1 ano e 8 meses. Então, vamos pensar que se com 6 meses eu viajei, 1 ano e 8 meses ainda eu amamentava, só que eu passava uma semana fora. E quem é mãe sabe, o leite continua produzindo. Então, assim... Cara, eu tinha todas as dificuldades, todas as possibilidades e eu dizia, ai, cara, não. Pelo amor de Deus, não aguento mais. Porque é muito cansativo. Porque além de você estar exercendo a profissão, você está abdicando de algum momento, ou você está se superando por algum motivo maior, enfim, até por eles mesmo, né? Então, tipo assim, eu estou ali para ser o espelho dos meus filhos. Então, tem toda essa questão da superação desses particulares, de que muita gente não vê, né? Num ambiente, vamos abrir mais uma questão, num ambiente majoritariamente masculino, em que muitas das vezes, nesses momentos em que você, na recente maternidade, você viajava e a primeira pergunta que você ouvia era, com quem ficou seus filhos? Então, não era, cara, que legal, tu tá aqui, que superação, bacana, parabéns para você. Não, eles estavam preocupados em me lembrar, me apontar de que eu tinha deixado o meu filho com alguém. Não. Então, eu só concluo esse pensamento de que eu só consigo exercer a minha profissão porque a minha rede de apoio é muito forte. Meu marido, principalmente meu marido, e minha mãe, que me condicionam a ter essa flexibilidade, né? Então, eu estou viajando, mas eu tenho a certeza de que o meu apoio, a minha rede está sustentando tudo isso. Não, e é importante falar dessa rede de apoio, e talvez na tua primeira maternidade, da Bela, que já fazem 14 anos, né, Josi? Uhum. Era outra sociedade também. Nós que somos mulheres, que precisamos ser mães, ser filhas, ser esposas e ainda ser profissionais, a dificuldade é para todos, né? Seja homem ou mulher. Sim. Mas na maternidade, há essa dificuldade da amamentação, como tu mesmo pontuou.
Então, há essa pressão da sociedade de que você precisa ser perfeita em todos os aspectos. Sim. Uhum. E talvez na maternidade do Lucas, que foi há 7 anos atrás, já foi um pouquinho mais leve. E talvez hoje se torne um pouquinho mais leve. Porque as pessoas estão percebendo que a gente pode ser uma boa mãe, uma boa esposa e uma boa profissional também. Não existe mais tanto preconceito. E também existe um sentimento de igualdade. Não, tá tudo certo se ela precisar viajar e ficar uma semana fora. E como tu mesmo pontuou, o teu marido foi fundamental. Porque se ele não entendesse o quanto isso era importante para ti e para a família, com certeza não teria dado certo. Não, já teria abandonado há muito tempo. Ou abandonado o casamento ou abandonado o profissional, né? Assim, abandonado alguma coisa. Não Que bom que não precisou abandonar nada. Nenhum, exatamente. Que a Josi, dentro da GL, é um case para todo mundo, sabe? Eu não sei se você consegue perceber o teu poder ali dentro e fora. Porque fora tem uma rede de contatos e clientes e fornecedores que já te conhecem há 23 anos e conversam com você há 23 anos. E se não fosse bacana, não teria durado tanto tempo. Mas internamente também tem um poder muito forte ter alguém que está ali nessa organização há 23 anos. Porque quem está entrando na GL ou em qualquer empresa que tem pessoas de longa data, poxa, alguma coisa de bom aí tem, né? Porque se a pessoa está 23 anos ali dentro, vamos entender o que de bom essa empresa está oferecendo. Deixa eu insistir. Não, a minha dificuldade não é tanta, porque se ela ficou 23 anos, né? Exatamente. Se ela ficou 23 anos, claro, passou por dificuldades, mas que levaram tu a ser a profissional que tu é. Se não tivesse tido essas dificuldades, não seria a Josi que é hoje. Não seria o espelho que é hoje, sabe? A inspiração que é hoje. E talvez tu não tenha noção de quanto tu inspira outras pessoas também. Algumas sabendo das dificuldades e algumas até sem saber, sabe? Toda essa trajetória e essa pessoa que é hoje dentro, né, da GL. Então é muito legal ouvir e com certeza deve ter tido momentos que tu ia jogar a toalha, né? E assim, e passou por isso. Passou. Eu não sei se tem alguma coisa bem pontual que tu queira contar assim, não. Nesse momento eu não queria mais aguentar. Até para servir de exemplo para outras pessoas que possam estar passando por momentos difíceis. Assim, dentro ou fora da GL, né? Quem está nos ouvindo. Assim, nesses anos, assim, foram poucas. Assim, poucas as vezes que eu pensei em desistir. Em todas elas, de novo, a minha rede de apoio, meu marido, foi quem sensatamente sentou comigo e pontuou e ponderou e me mostrou algumas coisas que no calor da emoção a gente não consegue enxergar. Cara, assim, mas talvez o que tenha mais me marcado, e assim, eu digo que não mais me marcado pela atitude, mas pelo que causou a repercussão no time, no que talvez isso que tu falou, de eu enxergar qual que é a minha figura dentro da GL. E foi uma situação ali, né, com o Caetano, em que a gente pontuou, eu acho que a gente tem o daily todo dia de manhã, e eu acho que estava recém, ele tinha aberto a sociedade com o Marcato, chamou o Marcato para participar do nosso daily, e aí estava ali o Marcato, e a gente estava apresentando os resultados, e naquele mês eu tinha feito um resultado legal, não vou lembrar se eu tinha ficado no pódio, mas eu tinha feito um resultado bem legal, só que o grande problema da minha carteira já foi muito mais, mas é a concentração em grandes contas, né? E eu enalteci aquele meu resultado e fiquei feliz e falei aquilo como era empolgação, que, nossa, tinha tido aquele resultado. E aí ele olhou para mim e falou assim, ele em momento algum, sei lá, enalteceu, parabenizou, falou qualquer coisa positiva, e ele falou que ele só apontou as coisas que eu tinha que melhorar. Não que isso esteja errado, mas ali não era o momento. Me chama na sala, vamos fazer uma reunião, hoje a gente tem o one-on-one, né? Josi, talvez por conta disso. Exato, olha que legal, né? O teu resultado foi bom, mas né? O que tu acha? O que a gente pode fazer? Olha só, acho que está concentrando, cara.
E ali, no meio de todo mundo, tipo assim, eu do ápice da minha alegria, da minha comemoração no time, falando pra galera, ele, tipo assim, me cortou. E aí ele pontuou, daí ele falou, né? Ele falou naquele momento de que o meu problema era a concentração em grandes contas e que eu tinha. Ele falou tudo que eu tinha que fazer em momento algum. Talvez não no momento apropriado. Isso, Mas, enfim, ali o momento era de comemoração e não de pontuar o que você tinha ou não que fazer. E aí, ok, tá resolvidas as arestas, eu já, tipo assim, tudo certo, entendido, passou o dia, algumas pessoas vieram falar comigo, tudo mais, mas, cara, superado. E aí, naquele dia de noite, a gente tinha eu acho que era uma das nossas primeiras, sei lá, ou da... Né, confraternizações. Exatamente. As confraternizações pelos resultados, né? E naquela época a gente fazia apresentação, fazia breves comentários, a gente fazia entre um chopp e outro, uma comida e outra, a gente fazia apresentação ou pontuava algumas situações do mês, enfim. E aí ele resolveu, depois de todo mundo falar, ou algumas falar, e ele resolveu voltar no assunto, que já para mim já estava superado. E aí, depois de ele falar de novo, né, do quanto que eu precisava melhorar, e que de fato eu precisava melhorar, mas em momento algum, enfim, eu precisava melhorar. Aí eu tive a infelicidade de falar que, cara, sei lá, se foi oportuno ou não, eu falei assim, cara, mas, eu analiso, sei lá, o meu resultado, o que eu faço na GL, muito mais do que números. Quem me conhece dentro da GL sabe, cara, eles me chamam a mãe Josi, né? Eu deixo de fazer as minhas coisas. Eu sou muito competitiva, mas eu não sou individualista. Então, tipo assim, cara, o que precisa? Preciso parar de fazer um negócio que eu tô fazendo pra quê? A Jaque precisa de ajuda? As meninas precisam de ajuda? Do ano precisa de ajuda? Qualquer um do time que me pedir. Então, assim, não que eu poderia ter performado melhor se eu deixasse de fazer alguma coisa. Não. Eu enxergo a minha trajetória, o meu dia a dia, a minha vivência na GL muito mais do que vender. Eu me relaciono, literalmente, eu me relaciono com o meu cliente, eu me relaciono com o meu time interno da GL. E eu não vou medir esforços em momento algum para encantar o meu cliente ou para encantar o meu time, né, a GL, no que for preciso. Cara, e aí eu tive a infelicidade de falar isso. Aí ele falou para mim assim, você não faz mais do que a sua obrigação. Mas aquele você não faz mais do que a sua obrigação soou tão frio que eu acho que ele sentiu a situação, aí ele levantou para ir no banheiro. Cara, no que ele levantou para ir no banheiro, todo mundo levantou, eu peguei minha bolsinha, fui para casa. Eu chorei muito, de fato. Então, assim, por isso que eu acho que foi dos momentos mais marcantes, superados, mas mais marcantes. Porque, sim, eu chorei muito, porque eu pensei, meu Deus do céu, não é possível, eu estou fazendo alguma coisa de errado. E eu tenho muito essa ânsia de me frustrar quando eu decepciono as pessoas. E naquele momento, no meu entender, eu tinha decepcionado uma figura que para mim é importante. É o Caetano, é o meu chefe, é a pessoa né, em quem eu me inspiro. E aquilo me deixou muito mal. Mas superado de novo, chorei, as lágrimas lavaram a minha alma, tá tudo certo. Aí no dia seguinte, chego na GL, tudo certo. Cara, todo mundo veio, me pediu o que tinha acontecido, me abraçar, a solidariedade do meu time, do time da GL, que tinha enxergado, tipo assim, esse sei lá, excesso que não condizia, porque quem vive o nosso dia a dia talvez enxergue isso que eu tentei falar, que eu não entrego só números, eu entrego, né? E aí essa solidariedade, então assim, de tudo que a gente passou, quando me pedem, o que mais marcou? Eu acho que isso, mas não pela atitude do que a gente passou, né, da atitude do Caetano, mas eu acho que do contexto geral do que eu tive de retorno do time que vive, né, o dia a dia comigo e tudo mais. Enfim. Não, e quantas pessoas já não passaram por esse time, né? Em 23 anos, sim. Algumas ficaram, outras por projetos pessoais já foram. E agora te ouvindo, assim, é muito importante, né, Josi, esse time
tá alinhado, tá com o mesmo propósito, tá com a mesma energia positiva, até para entregar os resultados que são tão cobrados. Olhando, respondendo como uma pessoa que está há 23 anos dentro de uma mesma empresa. Como que tu coloca na balança, ou assim, qual nível de importância, ou se é a mesma importância, o time entregar o resultado e o time ter esse entrosamento? Uma coisa não, liga a outra? Isso, eu acho que tem que ter um equilíbrio. Então, assim, você não pode deixar a rédea solta, né? Você tem que colocar metas, você tem que cobrar. Até a gente falava, né? O Caetaninho Paz e Amor. Cara, ele não podia virar um bobão, né? Um líder relapso. Não, ele tinha só que deixar de lado aquela postura hard, e ele tinha que, não sei se a palavra é essa, mas talvez humanizar, chegar mais próximo do time, para que a cobrança fosse mais leve. Então, assim, eu acho que o resultado de um time é reflexo da cobrança, e tem que ter essa cobrança, só que você tem formas e formas de cobrar o resultado, né? Então, eu acho que hoje, a gente com esse outro, talvez, sentimento interno, esse outro clima, a gente tem uma entrega muito mais saudável. Porque, cara, dificuldades tem diariamente. A gente tem o nosso bordão, né? Nunca é fácil. Nunca é fácil. O dia não é fácil, amanhã não é fácil, a tarde não é fácil, o mês não é fácil, o ano não é fácil. Então, imagina você colocar essas dificuldades todas num ambiente que não é saudável, de um time que não está entrosado, engajado, com o mesmo propósito. Então, a dificuldade, ela dobra. Então, você precisa ter metas, você precisa sim ser cobrado, o seu time precisa de uma orientação, mas o entrosamento no salão de venda, seja o time que você tiver, 1, 2, 3, 4, 10 pessoas, você precisa ter esse engajamento para que isso se torne mais palpável, mais leve, e que a frustração ela seja uma frustração de impulsionamento, exatamente. Né? Tipo assim, eu não vou frustrar pra, tipo assim, me desanimar. Frustrei e não quero mais. Não. Resiliência, né? Eu frustrei e deixa eu encontrar onde é que eu posso melhorar, o que eu posso fazer. E aí entra o Caetano com toda essa, né, vontade de, nesses 14 anos, fazer a diferença, em que ele não se preocupou com ele só, né? Ele buscou sempre a evolução dele, a alta performance dele, mas com a preocupação de replicar isso para o time, né? Então, a gente via há poucos anos atrás, ele ainda no front, em que ele falava, vocês vai chegar um momento em que eu vou ficar no bastidor, que vocês vão atender, porque ele ficava com as grandes contas, né? Vocês vão atender, mas olhava para ele, imagina, né? Imagina que ele vai deixar, né, a gente atender os grandes players, né? Não cabia. Não. Sutilmente, né, ele foi capacitando, talvez a gente até sem perceber, porque o ritmo é muito acelerado. Quem trabalha na GL sabe. Então, o ritmo é sempre muito acelerado, insano. Então, muitas coisas às vezes acontecem sem você nem perceber. Então, num piscar de olhos, estamos lá, nós atendendo as grandes contas, e o Caetano preocupado em coisas muito mais macros, né, para o negócio. E qual o motivo, na tua opinião, Josi, que se dá o sucesso da GL até aqui? Você que esteve por várias fases e evoluções, por que a GL é o case que é? Primeiro, eu acho que é essa ânsia, essa cultura que hoje a gente entende que é cultura, que foi, né, plantada, que é DNA da GL, vinda do Gabriel, né? Então, assim, a gente vê hoje muito isso divulgado, né? Você tem que implantar a cultura na sua empresa. Cara, o que é a cultura, né? É o que o teu time faz quando você, líder, não está enxergando. E a GL é isso hoje, né? A GL, ela tem enraigado no DNA dela o que, por muitos anos, o Gabriel plantou, que é, resumidamente,
né, a gente chama de encantar o cliente hoje, que era o que ele fazia. Qualquer cliente, em qualquer momento que pedisse alguma coisa para ele estava disposto a fazer, a ajudar. E tudo, e a grande maioria saía do âmbito do fechamento de pedido, né? Ele não estava só preocupado em fechar pedidos. Então, é muito cultural isso, a gente enxerga isso aqui, né? Sempre esteve na GL, essa cultura muito forte da época do Gabriel. E aí você junta com a sucessão do Caetano, que há 14 anos está à frente, que enxergou tudo isso, que foi buscar conhecimento e não se preocupou em ficar só para ele e replicou isso para o time todo. Então você consegue enxergar a amplitude de tudo isso e o quanto isso reflete, né, no que a gente vê do sucesso que é a GL, do diferencial que é a GL, do que a gente serve de inspiração para tantos outros clientes, que não só do têxtil, mas de outros segmentos, que eles enxergam nesse potencial que é a GL. Porque, de fato, eu acho que em tudo que você se propõe na vida, pessoal, profissional, enfim, vamos falar do profissional, de você, é uma coisa tão simples de você não se preocupar só no seu produto, no que você vai vender, em qualquer coisa, sei lá. Vai na farmácia, cara, olha só, na farmácia tem tanto produto, não só medicamento, tem lá um produto de beleza, cara. É encantador você ter alguma pessoa, sei lá, dentro de uma farmácia que vai te explicar a tonalidade de uma base. Ela precisava? Não, ela está ali para vender Dorflex, remédio para dor de barriga, dor de cabeça. E aí alguém botou uma gôndola lá de produto de beleza. Eu já tive experiência assim. Então, assim, isso aqui é um exemplo, né? Pequeno, mas assim, de você, em qualquer coisa que você vai se propor a fazer, você não se preocupar só no que você foi contratado a fazer, no que você vai vender. O que eu posso fazer a mais? O que eu posso entregar a mais para poder encantar, engajar e reter o meu cliente? Então, eu acho que é isso que a GL faz com maior excelência, né? Que a gente estava comentando nos bastidores, que não é, cara, só vender. É o que não cabe a mim e eu entrego para o cliente. E pode ser que seja isso que te fez ficar tanto tempo na GL, né? O seu Gabriel e o Caetano sempre querendo mais, ensinando o melhor e querendo descentralizar a informação para melhorar o time. E o que fez como que era a Josi há 23 anos atrás? E se você olhar para aquela Josi hoje, o que talvez você diria para ela? Ai, sei lá, eu diria, acredite em você. Naquela época não existia, óbvio, mas não era tão falada quanto hoje, a palavra resiliência. Então, tipo assim, hoje eu enxergo que a minha trajetória dentro da GL, ela foi uma sucessão de momentos em que eu tive que ser resiliente. Até pode dar também, Josi, uma dica, porque no mercado de trabalho hoje, até em bate-papo com clientes e fornecedores e conhecidos, há uma dificuldade das pessoas quererem ficar tanto tempo dentro de uma mesma empresa, porque 23 anos é mais do que metade da tua vida. Total. Então, assim, mais do que metade da tua vida, tu dedicou a tua carreira profissional a uma mesma empresa. E é difícil hoje as pessoas quererem isso, ou a grande maioria delas. Uhum. O que tu pode falar para essas pessoas, assim, como experiência de ter vivido e estar vivendo dentro de uma mesma empresa? O que precisa ter para ficar e o que as pessoas precisam entender para ficar? Propósito. Acho que assim, você tem que ter um propósito na vida, você tem que ter um objetivo e você tem que entender que você vai se frustrar e você vai precisar se reinventar a vários momentos. Do propósito do que você quer para a sua vida e o quanto você vai se empenhar para alcançar aquilo. Porque não adianta ter um propósito e não fazer nada. Não adiantava eu ter um propósito há 14 anos atrás, quando o Caetano entrou, e não ter tido nenhuma atitude. Então, a cada passo que ele dava da evolução da GL, eu tentava acompanhar no meu ritmo, do meu jeito,
E eu acho que foi isso que me fez chegar até aqui. Então, eu tinha objetivo. Qual que é o teu objetivo? Eu acho que da minha vida, talvez até o que seja mais parecido com o Caetano, é porque eu sempre busquei o reconhecimento. Sempre busquei o reconhecimento. Talvez isso seja algo de outras vidas. Então, eu sempre busquei o reconhecimento. E assim, o meu medo da vida é decepcionar as pessoas. E aí isso vai me impulsionando. Então, eu tenho um propósito, eu não posso frustrar as pessoas. Eu quero muito desempenhar legal. Então, aquilo eu acho que foi construindo a minha evolução. E foi, né, me trazendo para onde eu estou hoje. E que venham muitos anos pela frente na GL, de muito aprendizado, de muita troca de conhecimento para as pessoas que estão entrando na equipe, para quem já está, todos esses anos de experiência que tu teve, pelos perrengues que passou e pelas alegrias que também comemorou, tem muito a ensinar. A experiência ensina muito mais do que a técnica. E ninguém mais experiente do que tu hoje dentro da GL para ensinar e continuar inspirando o time sempre. Quero finalizar aqui o nosso bate-papo te agradecendo por ter aberto o coração, aberto alguns bastidores aí. E quero deixar aberto também, Josi, para tu deixar a tua mensagem para quem está nos ouvindo. Então tá, eu agradeço demais pelo convite, é uma honra. O podcast, como tudo que o Caetano propõe é muito, muito louco. Quando ele falou do podcast, sei lá se faz um ano, a gente olhou uma pra cara dele e falou assim, tá louco, tá? Pirou. A maioria das propostas deles, a nossa primeira reação é essa, né? Assusta. Mas estamos nós aqui, né, gravando esse podcast, então eu só tenho a agradecer. Agradecer a GL, ao seu Gabriel, ao Caetano, que me proporcionaram toda essa evolução, sem dúvida nenhuma. Claro que mérito meu, resiliência minha, mas nada aconteceria se não fosse por eles e por eles acreditarem em mim. Então eu só tenho a agradecer a minha história na GL, espero que, como lá a gente errou na conta, eu e o Gabriel, né? Ele falou 5, depois 10 e já se foram 23. Eu permaneço aí muito tempo junto com a GL, ajudando nessa evolução. Porque são 23 anos, gente, mas assim, são 23 anos de não sei quantas GLs diferentes. Então, é uma evolução quase que anual. Então, vamos lá, são os 9 anos do Gabriel, depois vamos lá, 14 anos do Caetano, e talvez nesses 14 anos são 14 GLs diferentes. E a gente evoluindo junto. Então, são 23 anos, mas que não condizem com o número, com o tamanho, né, de todo esse tempo. A evolução, ela aconteceu com muita constância, com muita frequência. Então, eu olho para trás e penso que são 23 anos, mas são inúmeras empresas diferentes em que eu, junto com ela, cresci, evoluí, fiz coisas diferentes e estamos aí para o que deve é. A minha única certeza é que a GL de hoje não é a mesma de ontem e não será a mesma de amanhã. A gente sempre está na busca constante da evolução e juntos a gente, se Deus quiser, vai ser sempre, sempre um sucesso. Amém! Amém. Seremos com certeza, Josi. Obrigada de novo. Obrigada a todo mundo que está nos ouvindo aqui e assistindo. Acompanhe o GLcast, que muitas informações virão pela frente. Obrigada, Josi. Obrigada por ser essa pessoa que inspira a gente todos os dias. Obrigada, Jaque.